Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do século XXI, a tecnologia na sala de aula. No episódio de hoje escolhemos para partilhar com vocês uma extensão do Google denominada de Google Tour Creator. É uma extensão que nos permite a criação de passeios virtuais com a ajuda do Google Street e, portanto, dá-nos a possibilidade de construir passeios virtuais nos 4 cantos do mundo e até mesmo de engajar os nossos alunos a criarem as suas próprias rotas e os seus próprios passeios virtuais, partindo, por exemplo, de locais que eles gostariam de visitar. Então, para termos acesso ao Google Tour Creator, é uma ferramenta ou uma extensão que é gratuita. Precisamos apenas de ter um endereço de e-mail da conta Google, ou seja, do Gmail, para termos acesso e podermos também postar as nossas visitas virtuais. Se nós clicarmos no Get Started, é-nos direcionado para uma nova aba, onde temos a possibilidade de fazer o New Tour, construir o nosso passeio virtual, ou de verificar templates. Os templates dão-nos um conjunto já de atividades que foram realizadas, tours virtuais, e reparem que nós podemos usar não só para conhecer locais, como os 4 cantos do mundo, mas podemos usar para explorar a 3 dimensões, ou seja, usando um pouco também da tecnologia para abordar determinados conteúdos, como por exemplo aqui o sistema respiratório, onde nós vamos construindo e através da visão panorâmica conseguimos que os alunos visualizem com uma melhor perspectiva alguns conteúdos. Podemos verificar aqui alguns exemplos de templates, por exemplo, temos aqui as 7 maravilhas do mundo. Então, se nós abrirmos esse tour virtual, vamos encontrar aqui o título que foi dado das 7 maravilhas do mundo. Ele fez aqui uma atualização. Só verificar aqui. Então, 7 maravilhas do mundo. Podemos colocar uma descrição, se nós quisermos, e podemos categorizar. Reparem que na parte inferior temos aqui então o conjunto de cenas que nós colocamos. Então temos aqui o Taj Mahal. Então se eu clicar em Taj Mahal, aparece-nos a imagem que foi colocada para este monumento ou para esta maravilha. E se eu clicar aqui em Set Starting View, eu consigo fazer a vista panorâmica desta maravilha. E reparem que aparecem aqui estes iconezinhos de informação, que somos nós que colocamos quando nós construímos a nossa visita virtual, onde temos a possibilidade de colocar informação sobre um determinado monumento ou um determinado local, como vamos ver mais para a frente. A qualquer momento podemos fazer cancel or save para sair e vamos fazendo assim para os restantes. Temos aqui a Grande Muralha da China, por exemplo, o Coliseu em Roma, então nós podemos sempre fazer esta vista panorâmica em cada um dos cenários que nós vamos colocando na nossa visita virtual. E ao mesmo tempo podemos colocar uma descrição, o que é bom para quem está a visualizar, para saber mais sobre o monumento ou sobre a cidade. Temos sempre também a possibilidade de eliminar a cena, clicando aqui no ícone da lixeira, Delete Scene, ou nos 3 pontinhos de alterar a ordem de aparecimento dessa cena. Então eu posso mover para a esquerda ou mover para a direita. Se eu quiser utilizar, depois de construir a minha visita virtual, se eu quiser publicar, basta fazer Publish. Ao clicar em Publish, isto é válido quer seja um template que já existe ou um que seja criado por nós, como vamos verificar logo a seguir, nós temos a possibilidade de o colocar como público ou não listado. Se ele ficar como público, toda a gente poderá ter acesso, porque ele vai ficar no repositório. Se eu colocar não listado, então só as pessoas que tiverem acesso ao link é que poderão ver a nossa tour virtual. Depois de selecionarmos essa opção de não listado ou público, fazemos Publish e ao fazer Publish ele vai gerar um link que nós podemos partilhar com as pessoas que quisermos que consigam ter acesso ao nosso tour virtual. Se formos ver um outro template, por exemplo, mais relacionado com
por exemplo, temos aqui um que foi criado para explicar o vírus, por exemplo, ou para ter alguma interação sobre os vírus. Reparem que o título foi sobre vírus, temos aqui uma breve descrição e temos uma sequência de conteúdo sobre o vírus. Então temos a descoberta, onde é dito como é que foi feita a descoberta, por exemplo. Podemos ter sempre a visita a 3 dimensões, então neste caso aparece-nos a imagem de um laboratório. Temos, por exemplo, aqui a estrutura do vírus, Virus Structure. Então, posso sempre ter a visualização panorâmica e vou construindo de acordo com uma determinada imagem, ter essa visualização panorâmica que dá uma outra perspectiva das imagens e dos conteúdos aos alunos e fazer nessa sequência. Temos aqui a reprodução do vírus, a transmissão e por aí adiante. Então, será uma forma de nós abordarmos os conteúdos também através das imagens e na construção de passeios virtuais. Então, nós podemos usar o Google Tour Creator, não só para visitar locais ou museus ou monumentos, mas também para abordar conteúdos. Então vamos voltar e vamos agora perceber como é que nós construímos o nosso passeio virtual ou a nossa visita virtual. Clicamos em New Tour e temos, em primeiro lugar, que dar um título à nossa visita. Vamos pôr, por exemplo, tecnologia, só título de exemplo. Podemos colocar ou não uma descrição e podemos colocar uma imagem que será a imagem de rosto da nossa visita ou do nosso tour virtual. Escolhi a da nossa série, por exemplo, e depois de selecionar essa imagem, basta clicar em Create. Ao clicar em Create, ele direciona-nos para o Street View, onde nós vamos pesquisar os locais, mas, por exemplo, se eu já tive a oportunidade de visualizar um determinado local, eu posso usar as fotos que eu tive ou que eu tirei dessa visita ou dessa viagem que eu fiz e utilizá-las, essas próprias imagens, na construção do meu tour virtual. O que significa que nós podemos intercalar, por exemplo, uma visita externa ao museu com registros que eu fiz no interior, então posso criar uma visita virtual de acordo com as imagens que eu criei e ao selecionar as minhas imagens, então elas vão ser adaptadas para uma visão panorâmica. Mas podemos também procurar no Street View. Então eu posso aqui procurar alguns monumentos que quero que os alunos visualizem, ou dar a oportunidade dos nossos alunos construírem passeios virtuais com monumentos que eles gostariam de visitar e que não tiveram a oportunidade para isso, e ao mesmo tempo façam essa pesquisa e escrevam sobre esses locais. Por exemplo, Museu do Amanhã. Vamos supor que eu quero construir uma tour virtual onde quero que apareça o Museu do Amanhã. Então temos aqui algumas direcionamentos que nos aparecem no Street View. Vamos ver o que é que aparece aqui ao clicar no primeiro, Museu do Amanhã. Então temos aqui a nossa parte exterior do Museu do Amanhã. Então eu posso mostrar ao aluno como é que é o museu exteriormente e o que é que existe no seu entorno. Então, se eu gostei desta imagem ou desta visão panorâmica, faço Add Scene e ele vai ser adicionado aqui, reparem, à minha tour virtual. É a minha primeira cena. Então eu posso colocar aqui o nome, Museu do Amanhã, para aparecer Museu do Amanhã. E reparem que eu posso colocar aqui uma descrição, vou também colocar só Museu do Amanhã a título de exemplo, mas os alunos podem, se forem os alunos a construir, ou mesmo o próprio professor, colocar uma breve descrição ou uma breve explicação sobre o que é o museu. Então temos essa possibilidade. Dá-nos ainda a possibilidade de nós adicionarmos um áudio, e esse áudio pode ser uma narração. Então se eu quiser falar quando está a aparecer a imagem, então eu posso fazer uma Add Scene Narration. Então eu vou conseguir ter um vídeo ou um áudio que eu já gravei e fazer o upload, como posso também colocar uma música de fundo, então eu vou buscá-la. Temos estas possibilidades se eu quiser fazer uma visita virtual mais elaborada. Temos aqui o Add Point of Interest, então ele vai colocar aqui um ponto de interesse que eu vou localizar onde eu quiser. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a descrição do que aparece ali na imagem, então eu vou ter ali um ponto de interesse e reparem que ao colocar um ponto de interesse eu tenho, por exemplo,
a possibilidade de colocar o título no meu ponto de interesse e nesse ponto de interesse eu posso colocar uma imagem, como posso também adicionar uma narração. Então, isto é muito útil, ou esta potencialidade é muito útil porque eu posso complementar aquilo que eu vou colocando na minha apresentação. Se eu quiser agora adicionar uma outra cena à minha tour virtual, vou fazer Add Scene. Então, vou aqui à minha Add Scene e vou colocar, por exemplo, vamos supor que estou a falar sobre museus e vou procurar, por exemplo, o Museu do Louvre. Então, ele vai me apresentar aqui, temos aqui a opção Museu do Louvre e temos aqui uma imagem panorâmica, mas eu posso não gostar muito desta imagem. Então, vou aqui e vou refazer a minha pesquisa e quero, por exemplo, a pirâmide do Louvre. Então, ele vai me dar a imagem da pirâmide. Então, os meus alunos terão a oportunidade de ver uma imagem diferente do Museu do Louvre. Então, eu posso usá-lo, cá está ela, e adicionar a cena. Então, vou adicionar. Vou dar o título, Museu do Louvre, e, mais uma vez, tenho todas as outras possibilidades de adicionar uma descrição, adicionar uma narração a um áudio, uma música de fundo e adicionar pontos de interesse se eu quiser localizar ou especificar algum local. E temos sempre a possibilidade de fazer o Set Start View, que é fazer a visualização panorâmica do entorno da pirâmide do Louvre, neste caso. Fazemos Save ou Cancel, como quisermos, para voltarmos aqui à nossa parte inicial. E reparem que nós vamos fazendo isto consecutivamente. Vamos adicionar mais um outro, por exemplo, se eu quiser incluir aqui Museu Nacional. Então temos aqui Museu Nacional, aparece aqui Museu Nacional, que nos dá alguma indicação, por exemplo, Museu Nacional, Rio de Janeiro. Temos aqui National Museum of Brazil. Vamos ver o que é que nos aparece. E aparece-nos aqui uma imagem interna do Museu Nacional, de uma sala do Museu Nacional da UFRJ, neste caso. Então, vamos aqui. Se eu quiser usar esta, posso usar. Faço Add Scene, então tenho uma imagem interna do museu, mas posso ir procurar outra. E, portanto, vou construindo assim todo o meu cenário. No final, se eu não quiser adicionar mais nada, vou aqui e faço Publish. Então, eu vou publicar a minha tour virtual, que ficou denominada de tecnologia, neste caso com apenas 3 cenas. Tenho sempre a possibilidade de deixar público ou não listado e depois fazer Publish para gerar o link e eu posso partilhar com quem eu quiser. Então, esta é a ferramenta do Google Tour Creator, que pode ser muito útil para nós colocarmos os nossos alunos a fazer pesquisas sobre locais de interesse que eles gostariam de visitar, para saberem mais de história, para saberem mais de cultura e para eles saberem também alguma informação sobre esses locais e ter uma visão panorâmica desses locais, nem possibilidade de os visitar. Também dá a possibilidade de o professor construir as suas próprias visitas virtuais, com imagens que ele possa ter suas ou que vá pesquisando no repositório com o auxílio do Google Street ou em imagens externas e construir assim visitas virtuais para apresentar determinados locais aos seus alunos, nem possibilidade de se deslocarem lá. Esperemos que vocês tenham gostado desta aplicação do Google e que possam utilizar nas vossas aulas e nos trabalhos que vocês solicitam aos vossos alunos. Qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato e encontramos-nos no próximo episódio.